Nosso estudo de hoje está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Paulo fala o seguinte: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Emmanuel comenta na lição 97, a palavra da cruz. A mensagem da cruz é dolorosa em todos os tempos. Do Calvário desceu para o mundo uma voz, a princípio desagradável e incompreensível. No martirólogo do Mestre situavam-se todos os argumentos de negação superficialmente absoluta. O abandono completo dos mais amados, a sede angustiosa, capitulação irremediável, perdão espontâneo que expressava humilhação plena, sarcasmo e ridículo entre ladrões, derrota sem defensiva, morte infamante. Mas o Cristo usa o fracasso aparente para ensinar o caminho da ressurreição eterna, demonstrando que o eu nunca se dirigirá para Deus sem aprimoramento e sem a sublimação de si próprio. Ainda hoje a linguagem da cruz é loucura para os que permanecem interminavelmente no círculo de reencarnações de baixo teor espiritual. Semelhantes criaturas não pretendem senão mancomunar-se com a morte, exterminando as mais belas florações do sentimento. Dominam a muitos, incapazes do próprio domínio, ajuntam tesouros que a imprudência desfaz e tecem fios escuros de paixões obcecantes e que sucumbem, vezes sem conto, à maneira de aranha encarcerada nas próprias teias. Repitamos a mensagem da cruz ao irmão que se afoga na carne e ele nos classificará quanto de loucos, mas todos nós que temos sido salvos de maiores quedas pelos avisos da fé renovadora, estamos informados de que nos supremos testemunhos segue o discípulo para o Mestre, quanto o Mestre subiu para o Pai na glória oculta da crucificação. Não vai aqui nenhuma crítica, né? Vai apenas uma forma de análise para que a gente possa estar meditando. Mas eu já ouvi alguns companheiros, né, que professam outras religiões, eles fazendo a seguinte afirmação: a afirmação de que a doença é coisa do demônio, de que o desemprego é coisa do demônio, e às vezes pregam aquela teoria, né, de que vai estar o tempo todo tudo sempre dando certo, tudo florescendo, e a gente faz a seguinte pergunta: olha só, se vocês entrassem num processo de oração profunda, em sintonia com o Pai, e o Pai mostrasse para vocês que vocês teriam que tomar um caminho em que vocês seriam presos, seriam torturados, iam colocar uma coroa de espinho na testa de vocês, e que vocês sofreriam o escárnio e todo quanto é tipo de impropério que vocês pudessem imaginar do povo, que seria colocado assim como opção para o povo. Quem vocês libertam? Prefeririam libertar uma pessoa reconhecidamente criminoso para a época do que você mesmo, e você tivesse que traçar todo aquele caminho que Jesus traçou no caminho da paixão de Cristo. Aí Jesus teve o momento dele, humano, de virar para o Mestre e falar para o Mestre: ou tem como afastar de mim esse cálice? Mas logo depois ele cai em si e fala assim: ó, é essa a sua vontade? Se é essa a sua vontade, que assim seja feito. E em plena sintonia com o Pai, ele faz esse caminho, e é o caminho que, se ele não tivesse feito, ele não seria reconhecido até os dias de hoje como a gente reconhece, como nosso Mestre, como nosso Salvador, como nosso guia e modelo, como diversas religiões por aí. Aliás, não existe uma só religião no planeta hoje que não reconheça Jesus de maneira especial. Só vai mudar a terminologia. Uns vão dizer que é filho de Deus, outro vai dizer que é o próprio Deus encarnado, outro vai dizer que é um grande profeta, outro vai dizer que quer dizer, cada religião vai... O budismo vai falar que ele foi um grande Buda, outro vai falar que ele foi um grande iluminado. Todo mundo reconhece em Jesus alguma coisa, uma autoridade. Mas a gente reconhecer e se dizer cristão, e quando a coisa acontece com a gente, que não acontece nem a centésima parte do que aconteceu com ele, né? O que aconteceu com ele exigiu realmente ali momentos de sacrifício mesmo. A palavra mais correta para se utilizar é sacrifício.
Ele foi para o sacrifício, né? Sacrifício que costumava acontecer muito com animais, depois aconteceu com pessoas, e ele foi ali para se tornar um símbolo para o restante da história da humanidade. O que Emmanuel vem falar com a gente aqui agora é que, para muita gente, as pessoas não percebem o que aconteceu no final da vida de Cristo. Ele fala da sede, do perdão espontâneo para todo mundo, do sarcasmo. Teve um produtor, o Mel Gibson, né, ele teve a pretensão de fazer um filme que se chamou A Paixão de Cristo, que é um filme que eu fui assistir. Quem teve a oportunidade de assistir, eu saí do cinema com dor de cabeça, passando mal, e fiquei passando mal durante alguns dias ainda com o reflexo da violência do filme, e a gente não tem noção do que seja mesmo o que o mestre passou. E ele é o nosso mestre. A vida às vezes vai cobrar da gente muito pouco, vai cobrar da gente o sacrifício dos nossos prazeres mais imediatos em prol de uma elevação, uma sublimação da nossa alma, vai cobrar da gente o sacrifício do nosso orgulho, do nosso egoísmo, o sacrifício do nosso tempo fútil, não daquele tempo que seja o necessário, porque Jesus falava para a gente, né, carrega a tua cruz e segue-me. Em momento nenhum ele falou, abandona a tua cruz e segue-me, né? E ele bota aqui, ó, até hoje a linguagem da cruz é loucura para as pessoas que permanecem aqui nesse círculo interminável de reencarnações que a gente procura aprender, e todo o cenário é desenhado para o nosso progresso e a gente não aproveita. Então ele vem dizendo para a gente, ó, tem gente que acaba se mancomunando com a morte, exterminam as mais belas florações do sentimento, dominam um monte de gente, mas é incapaz de dominar os seus próprios impulsos, ajuntam tesouros, poder, autoridade, esquecendo que tudo é muito breve, é tudo usufruto mesmo, e quando o Pai quer, no momento exato, ele retira da gente, né? E outra coisa que ele fala aqui, né? Tecem fios escuros de paixões obcecantes. É o vício no álcool, é o vício no sexo, é o vício na gula, é o vício nas drogas que são ilícitas hoje, é o vício em falar mal da vida dos outros, e são fios escuros que daqui a pouco faz com a gente igual aranha mesmo, prende a pessoa naquela teia, sem conseguir sair daquela teia, presa aos seus vícios. E a mensagem do mestre, que para poder sair disso tudo e vencer isso tudo, né, ele teve que usar ali do seu artifício de renúncia, de superação, mas acima de tudo de fé no Pai, porque o Pai mostrou para ele antes o que iria acontecer. Então a gente fica pensando assim, né? Às vezes a gente precisa de uma doença para poder restaurar a saúde da alma. E a gente reclama da doença, não aproveita o ensinamento da doença e continua com a alma doente. Às vezes a gente reclama de um desemprego que está querendo convidar a gente à mudança de comportamento, está querendo exercitar nossa inteligência a buscar novos voos. A gente acaba não buscando nem o emprego anterior, e acaba, vamos botar aqui, maldizendo a vida daqueles que tiraram nossos empregos. A gente vai chegar um dia que a gente vai conseguir entender que tudo o que acontece em nossas vidas são apenas testes. E ele bota aqui, ó, repitamos a mensagem da cruz ao irmão que se afoga na carne, e ele nos classificará a conta de louco. Ele vai assim, eu não sou Cristo, eu não quero passar por essa situação. Ele prefere continuar nos erros, nos equívocos, mas se classificando ali meio que na massa comum, como a gente dizia na vida militar, né? O moita, aquela pessoa que está tão escondida ali, quando chama ele balança aquele matinho, está no meio da moita. Ele nunca aparece fazendo coisa nada diferente, nem acaba se formando também, se preparando para ser utilizado pelo mestre maior numa obra maior que aconteça por aí. Então, ele vem dizendo para a gente, mas todos nós que temos sido salvos de maiores quedas pelos avisos da fé renovadora, estamos informados de que nos supremos testemunhos, segue o discípulo para o mestre. Nos supremos testemunhos. Todos nós temos testemunhos grandes para dar, superando as nossas dificuldades em busca do mestre. Cada um vai ter o seu, e cada um tem a incumbência de identificar qual é o seu, para que a gente possa antecipar e chegar mais rápido ao Mestre Jesus.
Que assim seja, graças a Deus.